Então, tá gravado. Boa noite, meninas, boa noite, trilheiras de Brasília, caminhantes e demais mulheres aí que aceitaram o convite de participar dessa palestra. Meu nome é Adriana Costa, para quem não me conhece, sejam todas bem-vindas. Vamos dar início a mais um evento online do grupo temático das Trilheiras de Brasília, que é o grupo Trilhas e Investimentos, né? Que é um subgrupo dentro do clube das trilheiras, voltado para a troca de conhecimento na área de finanças pessoais, em especial investimentos, né? Que é um assunto que eu gosto bastante, e está ligado ao empoderamento feminino, dentro de um projeto que a gente chama lá de Na Trilha da Riqueza, né? Para quem conhece o clube das trilheiras sabe que lá a gente não fala só de trilha, né? Tem grupo temático para tudo quanto é assunto, e esse é um dos assuntos, né? E hoje a gente tem aqui uma convidada qualificadíssima, que é a Gabriela Vale, possui anos de experiência aí na área, ela pode se apresentar melhor e vai ser muito mais competente para fazer isso. É profissional CFP, sócia da Librata, finanças pessoais e muito mais. Gabriela, você fica à vontade aí, tá, para complementar a sua apresentação. A Gabriela vai nos prestigiar aqui com a palestra intitulada O que toda mulher deve saber sobre finanças. Agradeço antecipadamente sua valiosa contribuição, tá, Gabi? Se eu já puder te chamar de Gabi. Claro, pode. Seja muito bem-vinda e eu lhe passo a palavra aí, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Adriana, ao grupo de trilheiras. Fico honrada em falar para as mulheres sempre. Eu acho que, como você mesmo diz, é uma temática que pode mudar vidas, né? Quando a gente toma o poder para a gente se empodera desse assunto, a gente pode mudar o nosso caminho. E fico muito, muito, muito feliz mesmo de estar aqui hoje. E só complementando um pouquinho, eu há 14 anos atuo como planejadora financeira, sou sócia da Librata, Planejamento Financeiro, aqui em Brasília, e amo o que faço, me considero uma privilegiada. Então, eu acho que a gente acaba fazendo o que a gente faz com amor, eu acho que acaba tendo um toque especial, sabe? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje mesmo. Mas vamos lá. Essa palestra é bem interessante, que quando eu fui montá-la, eu sabia que era um grupo de mulheres, né? Eu decidi levantar tudo aquilo que eu queria trazer para que as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a Manuela e a Isadora, uma de 5 anos e uma vai fazer 1 aninho semana que vem, que eu gostaria que elas soubessem sobre dinheiro. Essa foi a ideia inicial, né? Óbvio que eu também peguei toda a minha bagagem ao longo desses 14 anos aí de atendimentos, do que eu achei de mais impactante com as mulheres que eu falei, aquelas mulheres bem-sucedidas, o que elas tinham de especial, o que eu observava, né, que as pessoas que estão com dificuldades financeiras precisavam ouvir mais. Fiz esse compilado, pensando no que eu realmente acredito, porque eu sei, e isso eu tenho também como experiência, que muitas mulheres, elas entram em grupos de investimentos com a vontade, né, de começar a investir, mas muitas vezes essas pessoas, elas não estão organizadas financeiramente. Então, eu fiz uma palestra pensando tanto nas investidoras, naquelas que já investem, para olhar um pouquinho sobre uma outra ótica, né, a questão dos investimentos, das finanças, e também para aquelas que ainda não estão nesse momento, mas que querem chegar lá, né? Então, a palestra, a ideia é abordar esses 2 pontos. E eu gostaria também de dizer que eu vou falar entre 40 e 45 minutos, tá, meninas? E que se vocês tiverem perguntas e dúvidas, para que a gente deixe para o final, porque eu acho que fica mais fluido assim. Às vezes a pessoa tem uma dúvida de algo que eu vou falar logo em seguida, então quando eu terminar, a gente passa para as perguntas e vou ter o maior prazer em responder a todas, tá bom? Então vamos lá. O que toda mulher deve saber sobre finanças? A primeira frase que eu queria trazer é uma frase que mexeu muito comigo quando eu li esse livro. É um livro da Line Twist. Essa mulher, ela é uma filantrópica, tá? E ela tem um livro chamado A Alma do Dinheiro. E ela, quando utilizou essa frase no livro, o dinheiro tem o poder que você dá a ele, tem todo um contexto por trás, né? Obviamente.
Mas o que me marcou muito, muito, é entender que, às vezes, uma pessoa que tem muito dinheiro dá o poder errado a ele, né? E, às vezes, aquelas pessoas que estão em um momento de escassez, de endividamento, também está dando um poder equivocado a esse dinheiro dentro da sua vida. E aí, eu acho muito importante essa reflexão para que todos nós façamos, que é: qual o poder que você tem dado ao seu dinheiro? Teu dinheiro, ele está te impulsionando, te ajudando Gabi, deixa eu só te interromper um pouquinho. Meninas, vocês estão vendo que parece que a apresentação está minimizada. Não sei se você deu algum comando aí. Vocês estão vendo a apresentação ou vocês estão vendo a Gabi aí em destaque? Não, eu estou vendo. Não, a gente não está vendo a apresentação. Não? Vê se você mudou alguma coisa aí. Estou vendo a apresentação direitinho. Tá, ela está minimizada para mim. Será que não está numa outra janela que a gente consiga fixar ela, Adriana? Deixa eu ver. Eu até fixo aqui, mas só fica para mim. Ela fica destacada para mim, mas ela não Não, tá... Adriana, se clicar no pequenininho, ela cresce. Agora está normal. Eu acho que cada uma tem que clicar, então, aí, porque eu fiz aqui, para mim funcionou. Mas Foi o que eu fiz, eu cliquei e ela ficou... então tá ótimo. Então vocês clicam na apresentação, que aí ela destaca, aí vai dar para ver melhor. Desculpa te interromper, Gabi. Imagina. Não, qualquer dúvida eu estou aqui, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é: qual é o poder que você tem dado ao seu dinheiro? É um poder que está te levando para cima, tem te ajudado a crescer? Ou o poder que o seu dinheiro tem hoje está te tracionando para baixo? Ele está te trazendo coisas mais positivas ou mais negativas? E isso, gente, é muito interessante falar, que uma mulher endividada pode estar dando um poder positivo para o seu dinheiro, né? Se ela está entendendo onde ela quer chegar, se ela está virando esse jogo, se ela está consciente dos seus gastos e está mudando essa situação. E da mesma forma, uma investidora que está com uma relação negativa com o seu dinheiro, que não está empregando ele para algo que vai lhe dar prazer, ou se ele está atrelado a relações passadas, a históricos anteriores, que aquilo traz angústias e que ela não está tratando isso da maneira adequada, também pode ser verdade. Eu quero que você reflita: como está a sua vida financeira atualmente? E você tem usado o poder do seu dinheiro a seu favor? Bom, eu queria, nesse processo, é muito interessante porque muitas pessoas não têm uma real consciência de como está a sua vida financeira hoje. E lá na Librata, a gente tem um questionário de bem-estar financeiro. É um questionário com 8 perguntas, simples, tá? Essas perguntas nós trouxemos em parceria com uma instituição do Reino Unido que estuda o endividamento de colaboradores de empresas. E ele vai te dizer exatamente como que está a sua situação financeira. Ele, inclusive, te dá dicas de como melhorar, o que pode fazer, o que não pode. Enfim, se você puder tirar uma foto com seu celular desse QR Code, você vai direto para esse link, né, dentro do nosso site, que é www.librata.com.br, e lá você vai mensurar como está a sua situação financeira. Se ela está boa, se ela não está, se ela pode melhorar. E nesse questionário, quando você fizer lá, de acordo com o resultado, a gente vai te dar dicas de como melhorar a sua vida financeira e até mesmo como aprimorar se ela já está boa. Tá? Então, eu acho que ele é bem bacana, é só entrar lá, fazer o questionário, não tem custo nenhum, e você tem um retrato da sua vida financeira atual. Então, fiquem à vontade, mensurem, eu acho que é muito legal a gente ter essa primeira localização, né? Onde eu estou financeiramente, para depois eu entender aonde eu quero chegar. Bom, e aí
eu acho interessante também trazer que dinheiro, esse poder todo que nós possamos dar ao nosso dinheiro, ele também é uma energia. E é uma energia que permeia a nossa vida em todos os pontos. Onde quer que eu, independente se eu quero ou não, ele vai permear vários campos da sua vida. A área financeira, a área emocional, a área, a sua saúde, as suas relações familiares, as suas relações sociais. Então, o dinheiro, ele está presente em todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma como eu questionei anteriormente, como você tem canalizado esse dinheiro? Ele tem sido fonte de alegria, fonte de satisfação, ele tem sido razão de preocupação, de noites mal dormidas. E é muito interessante trazer um ponto que, ao contrário do que muitos brasileiros imaginam, quem cuida mais do seu dinheiro, dessa energia tão poderosa, é quem tem mais. O dinheiro acaba indo para a mão de quem cuida dele. Aí vem a pergunta: você tem cuidado do seu? Reparem que eu uso a palavra cuidado, eu não uso a palavra controle. Cuidado, quando a gente utiliza essa simples palavra, ela está relacionada a amor, a afeto, a carinho. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso dinheiro. Ele não é uma energia poderosa, que a gente já falou lá atrás? E se a gente relaciona ela a controle, a limitação, a rigidez, a privação, normalmente a gente tende a se afastar um pouco dele. Então, utilize palavras que remetam a coisas positivas para você, quando você pensar e falar sobre o seu dinheiro. Então, nós na Librata, a gente não acredita na palavra controle, a gente usa o cuidado. E é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com uma planta, com os nossos filhos. Eu vou controlar minha filha de 1 ano, eu vou amarrar ela numa cadeira, porque eu não controlo uma criança de 1 ano. Você cuida, você educa, você ensina. Mas controlar pode ser momentâneo, né? Mas não é algo que vai durar muito tempo, ficar ali controlando ela 24 horas. Isso não funciona. Então, o dinheiro, a gente costuma dizer que o cuidado financeiro, ele é semelhante ao cuidado com os dentes, por exemplo. Se a gente escovar os dentes 3 vezes ao dia, e a cada escovação a gente gastar 5 minutos, em uma semana você vai ter gasto 1h45 cuidando dos seus dentes. Repara, você não está controlando o seu dente, né? Você está cuidando dele. Você gasta esse tempo cuidando do seu dinheiro? Olha, nesses mais de 14 anos de atendimentos, dificilmente eu atendo pessoas que, antes de começar um processo comigo, né, de planejamento financeiro, têm esse cuidado com o dinheiro semanalmente. Mas o cuidado com os dentes é algo cultural. Nós, brasileiros, somos ensinados desde bebezinhos a escovar os dentes. Nem tem dente, a gente está lá passando gás na boca da criança, né? A gente é muito preocupado, né? Depois do trabalho, depois do almoço no trabalho, levar a escova de dente lá para escovar, ter sempre uma na bolsa, né? Mas e como que é essa relação cultural com o dinheiro? Infelizmente, por conta do nosso histórico econômico financeiro, muitos pais não souberam ensinar esse cuidado financeiro para os filhos. Porque não sabiam sequer o que estavam fazendo, viveram momentos de grande mudança econômica. Historicamente, a gente não é um país poupador porque
Existiu momentos de confisco, inclusive de poupança. Então, a gente é um país muito traumatizado, financeiramente falando, né? Se a gente analisa o histórico econômico do nosso país. Então, a gente precisa mudar isso. Talvez investir um pouco em educação financeira, um pouco mais. Aquele assunto que a gente não domina, que não nos foi passado dentro da nossa casa, talvez a gente tenha que dedicar mais tempo para ele, né? E que bom que hoje a gente tem acesso à informação, a gente tem um conteúdo riquíssimo disponível, né? Então, reflitam sobre isso. Como que está o cuidado da sua vida financeira? Como está o cuidado da sua energia tão poderosa que é o dinheiro? Isso tudo porque dinheiro traz felicidade. Ah, não, Gabriela, eu discordo disso. Essa semana eu dei uma palestra que uma mulher falou: eu discordo, Gabriela, dinheiro não traz felicidade. Ok, eu posso até concordar que existem pessoas ricas, milionárias, bilionárias que não são felizes. Mas o dinheiro, ele traz facilidades. E cientificamente já foi comprovado que se até uma faixa de renda a pessoa aumentar, né, o seu padrão de vida e de ganho até uma determinada quantia salarial, isso está relacionado diretamente com a sensação de felicidade. Depois de uma determinada faixa de renda, isso fica indiferente. Mas é interessante também que já foi feita uma outra pesquisa, que eu até compartilho com vocês, depois, se vocês quiserem, que é um TED Talk, acho que algumas pessoas aqui devem conhecer, que é uma série de palestras que tem gravações no YouTube, e aí vocês podem colocar lá, dinheiro traz felicidade, TED Talk, que aí mostra essa pesquisa que foi feita, que fala que é uma universidade americana, que quando eles pesquisaram, deram dinheiro para a pessoa gastar consigo, e deram dinheiro para outra pessoa gastar com outro, quando é gasto com o outro, a sensação, a percepção de felicidade aumenta. E por que eu trouxe essa informação aqui? Por quê? Primeiro, quando eu atendo mulheres, é muito, muito, muito comum. Quando a gente começa a analisar o orçamento financeiro daquela mulher, ela tem um valor significativo destinado para presentes. Presente para as amigas, para a família, para o filho, para o neto, pagar para o periquito. Mas muitas vezes essa mulher não está guardando dinheiro para o seu futuro. Ou seja, ela está em busca da felicidade sua, do próximo, porque é muito gostoso presentear, é muito agradável presentear, mas ela não está olhando para o seu próprio futuro. E aí, um outro ponto importante quando a gente pensa nessa relação do dinheiro com felicidade é o ponto da satisfação que nós temos momentânea com gastos imediatos. Quando a gente sai e compra uma bolsa, ai, nossa, que felicidade, eu comprei uma bolsa. Essa sensação de preenchimento momentâneo, né? É uma endorfina que nós temos liberadas ali. A gente precisa tomar muito cuidado se isso estiver acontecendo com você. E aí vem aquela necessidade do eu mereço, né? Poxa, eu trabalho tanto, eu sou uma profissional tão dedicada, uma mãe tão incrível, eu tô tão cansada. Eu mereço comprar tal coisa para mim. Eu mereço pedir um delivery. Eu mereço qualquer coisa que custe dinheiro. Nós merecemos tudo, gente. Uma viagem para as Maldivas, como essa foto aí que está aparecendo. Mas a gente tem que saber o que cabe dentro do nosso orçamento, sem comprometer o nosso futuro. Então, eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou dizendo para parar de presentear os amigos, a família, não. Se isso é um valor para você, se isso é importante para o seu ciclo social, para o seu ciclo familiar, tudo bem. Mas faça caber dentro do seu orçamento. Pese, balanceie,
Veja se faz sentido ou não. Porque ainda tem uma informação, que eu vou entrar nela mais para frente, mas é importante deixar claro. Nós, mulheres, tendemos a viver mais do que os homens. O que que isso quer dizer? Quer dizer que lá na frente a gente vai precisar de mais dinheiro. Então, o dinheiro que eu gasto hoje com o outro, me trazendo essa felicidade momentânea, eu estou deixando de guardar para o meu futuro. São pontos que a gente tem que se observar, a gente tem que se perceber, tem que estabelecer limites para isso, tá? Para que o nosso futuro não fique comprometido. Bom, essa sensação de felicidade que algumas compras nos proporcionam, de eu mereço comprar determinadas situações, a gente tem que pesar muito bem e balancear como estão as nossas emoções. Por quê? As nossas decisões, elas não são puramente financeiras. Pelo contrário, existe toda uma ciência por trás, hoje em dia, a psicologia econômica, estudando para mostrar que as nossas decisões financeiras, elas estão cada vez mais, as nossas decisões, elas são cada vez mais influenciadas pelo nosso emocional. Então, se eu estou nesse processo do eu mereço, eu preciso sentir essa sensação de felicidade com uma compra, eu preciso agradar o outro, eu preciso compensar alguma questão que outra pessoa me proporcionou, eu tenho que analisar isso com as minhas emoções. Tenho que ver o que está me levando por esse caminho. Ah, é uma necessidade de aprovação no trabalho, eu estou infeliz no meu trabalho, estou insatisfeita, eu estou numa relação que não está sendo produtiva. O que faz sentido para você? Sabe? O que tem te gerado incômodo? O que tem te tirado o equilíbrio emocional e que talvez esteja pesando para o equilíbrio financeiro? Algumas pessoas, o desequilíbrio emocional acabam canalizando para o desequilíbrio financeiro. Algumas outras pessoas acabam indo para questões alimentares, né? Veja o que faz sentido para você e busque ajuda. Às vezes não só de um planejador financeiro, um consultor financeiro, mas de psicólogo, psiquiatras, e que podem te ajudar nesse processo para que o equilíbrio emocional te traga equilíbrio em outras áreas da vida, e sendo uma delas a financeira. Tá certo? Então, a gente precisa ter consciência que as nossas decisões financeiras, elas também têm influência das nossas decisões emocionais. E também estão relacionadas à nossa bagagem, à nossa experiência anterior com o dinheiro, de uma outra relação emocional, o que os nossos pais nos falavam sobre o dinheiro durante a nossa infância, as nossas experiências quando mais novos, o que você ouve sobre o dinheiro, às vezes até sobre novelas que você assistia. Ah, o rico era sempre o ladrão, a pessoa que enriquecia, ela era sempre roubada de algum momento. Isso por alguma razão é uma crença que você carrega com si? Talvez seja, talvez não seja. Então, você tem que se observar, analisar como essas emoções, essa bagagem emocional interferem na sua vida financeira. E esse é um meme um pouquinho antigo, mas eu acho importante falar, né? E quando você acha que não pode piorar, chega a fatura do cartão. Quando a gente fala dessas questões emocionais, é muito importante a gente falar sobre autorresponsabilidade, né? A pessoa que guarda dinheiro, né? Ela sabe os sacrifícios que ela passa, que ela tem para conseguir juntar determinada quantia. Ela muitas vezes abdica de comprar determinados itens e que outras pessoas não veem isso, essa escolha acontecendo, né? E às vezes a pessoa que está em desequilíbrio financeiro, ela fala, não, mas o meu problema é meu cartão de crédito, porque o meu cartão de crédito, nossa, quando eu vejo ele veio alto.
O cartão de crédito ele não é independente, ele não sai fazendo compra sozinho, né? Se ele fez uma compra sem o seu consentimento, você pode até reclamar lá com ele que eles te devolvem rapidinho a conta. Mas a gente tem que ter a autorresponsabilidade de saber que quando chega a fatura do cartão, você já sabia o valor que ela viria. Você pode não estar querendo ver. Aí vem a questão emocional, que eu estava falando antes. Você tem certeza que você não está querendo enxergar esse problema? Não é um problema que simplesmente brota uma vez por mês, você tem aquela fatura e você tem um problema para resolver. Não. Ele vem sendo construído nos meses anteriores. Então, tenha autorresponsabilidade. Saiba que as suas ações hoje vão trazer consequências no futuro. Pode ser que esse futuro seja daqui a 45 dias, dependendo da data de vencimento da fatura do seu cartão. Mas você está fazendo compras, você tem que gerenciar esse cartão, você é responsável por cuidar dessas questões futuras. Então, não finja que é uma surpresa o cartão de crédito, porque não é, você consegue prevê-lo. Então, gerencie, olhe com cuidado para os seus gastos de hoje, o do cartão, o que você pode fazer amanhã, tá certo? Bom, um outro ponto que eu gosto muito de falar e ressaltar, na verdade para todo mundo, mas para as mulheres eu acho que tem um quê maior, porque as mulheres, elas naturalmente são assistencialistas. Elas gostam de ajudar. É da natureza, né, da mulher. Ajudar quem está em volta, os familiares, os amigos, os colegas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Mas eu acho também, ao longo desse tempo de atendimento, eu vejo pessoas ajudando outras sem guardar dinheiro para o seu futuro. E aí eu questiono, quem vai te ajudar lá na frente? Ah, se tudo der certo, meu filho vai me ajudar. Ah, se tudo der certo, a minha aposentadoria vai ser suficiente. Vai mesmo. Então, antes da gente ajudar o próximo, financeiramente falando, tá, gente? Emocionalmente, óbvio que a gente tem que ver o que compensa pra gente emocionalmente, mas financeiramente falando, a gente precisa olhar para o nosso futuro. Ah, eu tô com meu futuro resguardado, Gabriela, tô guardando com regularidade, tá sobrando bem, meu orçamento tá equilibrado. Eu ainda assim quero ajudar. Quando eu falo ajudar, gente, eu não estou falando de doações que vocês colocam dentro do orçamento. São aquelas ajudas a parentes, a filhos, a amigos, financeiramente, que impactam no orçamento. Então, é isso. As pessoas, elas deixam de guardar dinheiro para ajudar pessoas próximas. Então, a gente tem que pensar como na aviação. Quando a gente vai andar de avião, eu imagino que muitos aqui já tenham andado, quando tem lá as instruções de emergência antes do avião decolar, os comissários falam, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do teto. Antes de auxiliar quem está ao seu lado, seja uma pessoa idosa ou uma criança, você primeiro tem que colocar a máscara em si. É isso. Antes de ajudar alguém, a máscara tem que estar tomada. Porque lá na frente pode ser que não tenha ninguém para te ajudar a colocar essa máscara. Então, cuidem de vocês. Cuidem do futuro de vocês. Porque lá na frente, como eu mencionei anteriormente, nós tendemos a viver mais. A medicina está evoluindo muito para que a gente viva mais tempo. Mas se falta dinheiro, fica uma velhice ainda mais difícil. Tá? E não caiam na falácia de achar que, não, lá na frente os meus custos vão reduzir, Gabriela, porque eu não vou ter que trabalhar todos os dias. Não é isso que acontece. Você precisa, muitas vezes, de mais dinheiro. Os medicamentos, o auxílio médico, a inflação está subindo muito, então a gente tem que ter essa consciência. Guardem dinheiro para o seu futuro. Coloquem a máscara primeiro em você. Bom, além de colocar a máscara, é importante
que você saiba para onde você quer chegar, para onde você quer ir. E eu imagino que para vocês, né, esse grupo de trilheiras, isso é muito prático, né? Vocês têm que saber para onde vocês querem chegar. Não dá para simplesmente sair andando por aí, sem um objetivo, sem um caminho traçado. Com dinheiro é a mesma coisa. Você tem esse caminho traçado? Essa frase do Alice no País das Maravilhas é um momento em que o gato fala para Alice: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Eu acho ela muito, muito, muito emblemática. Vocês hoje, vocês têm um caminho financeiro traçado? Ah, não, nesse momento agora, Gabriela, eu estou juntando dinheiro para trocar de carro, para minha aposentadoria e para minha próxima viagem. Isso é um bom planejamento financeiro, tá? Não, Gabriela, nesse momento eu estou eliminando as minhas dívidas, eu estou organizando meu orçamento, fazendo sobrar todos os meses para quitar parte das minhas dívidas. Então, a minha meta é, em 3 anos, eliminar todas as minhas dívidas. Depois que as minhas dívidas estiverem eliminadas, eu vou começar a pensar na minha aposentadoria, na próxima troca de carro, comprar um imóvel, algo desse tipo. Vocês têm isso? Porque senão vocês estão igual a Alice lá atrás. Qualquer caminho serve. Estão levando a vida igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Mas e aí, como vai ficar aquela velhice que eu já mencionei lá atrás? Provavelmente comprometida. Provavelmente um pouco mais difícil. Aí vem uma próxima pergunta. Quem tem as rédeas da sua vida financeira? O banco? O cartão de crédito? Seu companheiro? Ninguém. Tá igual o Zeca Pagodinho. Se você não respondeu eu no slide anterior, a gente precisa conversar. Ainda mais sério. A gente precisa mudar isso. Primeiro, não, eu e meu marido, a gente tem um combinado, mas eu não gosto dessa parte de finanças, Gabriela. Eu deixo com ele e eu confio nele. Eu já atendi muitas mulheres e atendo muitas mulheres que se divorciaram e não sabiam sequer pagar uma conta. Ah, não, mas a gente tem uma relação bacana, Gabriela, a gente não vai se divorciar, ótimo. Já atendi viúvas também, que não sabiam pagar uma conta. Ah, mas ele vai viver para sempre. Ótimo! Então ajude-o nas decisões financeiras da família, porque é um peso muito grande para ele também tocar sozinho essa parte. Porque se lá na frente, se ele tomou alguma decisão ou tomar alguma decisão que vai influenciar negativamente vocês lá na frente, você não vai poder culpá-lo, porque você é responsável por negligenciar, por não participar das decisões. Então, essa desculpa para mim não vale. Você precisa compartilhar. Se você, enfim, leva uma vida a dois, compartilhe com as decisões financeiras da família, do casal. É importante dividir esse peso, é importante que você saiba o que está acontecendo, é importante que você tenha consciência. Como eu disse anteriormente, já atendi viúvas que não sabiam que o marido estava endividado, ou seja, que a família estava endividada e não sabia por onde começar. Já atendi mulheres divorciadas que não tinham sequer consciência das finanças do casal e muito menos do que acontecia, o que cabia a ela, independente de ter renda ou não. Então, é muito importante que as pessoas tenham as rédeas da vida financeira
nas mãos. Seja, não, Gabriela, eu sou solteira, mas eu não tenho as rédeas da minha vida financeira na mão. Tô aí sendo levada com a maré, às vezes eu pago cartão de crédito, às vezes eu devo ao banco, mas estou indo, estou caminhando e está fluindo. Como é que está aquele caminho lá atrás? Não tá, né? Qualquer caminho serve. Mude isso o quanto antes. Faça lá o questionário de bem-estar financeiro, avalie como está a sua vida financeira hoje e vamos assumir essas rédeas. Vamos fazer diferente. Vamos olhar para o futuro. Eu sei que a pandemia, ela trouxe uma dificuldade muito grande das pessoas pensarem no futuro. As pessoas que eu atendi nos últimos 2 anos, quando a gente começava a olhar, né, um pouquinho mais para frente, elas sofriam muito, muito. Seja porque perderam pessoas queridas, mas o hoje começou a ter muito mais valor, né? Mas a gente tem 2 grandes riscos na vida, gente. De morrer hoje, mas o de viver muito. E é esse que me preocupa. Se você viver muito, como vai ser lá na frente? Acho muito importante falar também para que você não se compare. A gente não sabe como é calçar o sapato do nosso colega do lado. A gente não sabe o que ele passou, a gente não sabe qual a bagagem emocional que ele tem, o preço que ele pagou em cada decisão financeira que ele teve que tomar ao longo de uma vida para ele estar onde está. Teve uma vez que eu atendi 2 colegas de trabalho, eram muito amigas, inclusive, e uma em um momento de, enfim, de desabafo e constatação da sua própria vida financeira, e falou assim: mas a vida de fulana é muito mais fácil que a minha. Aí eu falei: por quê? Porque ela tem muito mais dinheiro. Aí eu falei: mas por que ela tem muito mais dinheiro que você? Aí ela: porque ela herdou o dinheiro da mãe que faleceu. Então, a gente às vezes olha para o vizinho, que às vezes até um colega de trabalho, acha, poxa, aquela pessoa está tão bem, eu ganho a mesma coisa que ela, tenho o mesmo tempo de carreira que ela, e não estou tão longe quanto ela financeiramente falando. Mas é isso. Você não sabe os sacrifícios que aquela pessoa fez ao longo de uma vida, o que ela perdeu para ganhar em alguns aspectos. A comparação é um ladrão de felicidade. Não se compare. Eu quero, poxa, fulano de tal trocou de carro, também queria trocar de carro, acho que eu vou trocar também. Peraí, faz sentido trocar de carro? Dentro do seu orçamento? Seu carro está um carro bom? Não está? Está realmente precisando trocar? Reflita. Pese. Veja se o que faz sentido para você, para os seus valores, para os seus objetivos, para o caminho que você está traçando. Mas não se compare. Outro ponto muito, 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 muito importante. Número também são coisas de mulher. É triste falar isso, né? Muitas vezes, em pleno 2022. Mas algumas mulheres que eu atendi já me falaram isso. Gabriela, eu nunca fui boa com números. Gabriela, número para mim é um negócio tão difícil, esse negócio aí de finanças, esse negócio aí de conta, fazer conta não é para mim. Eu não nasci, eu não tenho raciocínio matemático. É uma pena que em algum momento eu tenha falado isso para algumas mulheres. Mas números, dentro das finanças pessoais, você só precisa saber as 4 operações básicas e, eventualmente, ali uma regra de 3, que também é fácil. Tá? E hoje a gente tem calculadora, a gente tem várias ferramentas interessantes que podem nos ajudar, sistemas, programas, né? Então, é importante que vocês percam esse medo dos números, tá? Do mundo financeiro.
É muito engraçado porque eu tenho uma especialização em finanças pelo IBMEC, fiz aqui em Brasília, e nós éramos 32 pessoas na sala, eu e mais 2 mulheres. Então, é um mundo, o universo das finanças, dos investimentos, é um mundo muito masculino. Mas a gente tem que romper um pouco isso, enfrentar um pouco essa nossa dificuldade, se for o seu caso, olhar para isso de uma maneira mais prática, simples, enfrentar o medo, né? E aí volta naquela questão lá atrás das emoções. Se há um bloqueio emocional em lidar com os números, a gente talvez tenha que trabalhar com psicólogos, com terapeutas, para entender o porquê desse medo lá atrás. Ah, eu tive um professor difícil de matemática, reprovei matemática quando eu era mais nova, não sei. Mas se observe, né? Se esse for o seu caso, vamos romper essa barreira. É importante que você rompa, mais uma vez, para o teu futuro ser mais tranquilo. Bom, agora eu quero ir para a parte prática. Quero começar com as regras básicas de uma boa gestão financeira. 1. Gastar menos do que se ganha. 2. Investir bem a diferença. 3. Voltar ao item 1 sempre que necessário. Tá? Mas o que vai te enriquecer é o quanto você guarda por mês. Não são os investimentos em ações, em criptomoedas. Ai, quanto que estão rendendo a minha carteira de ações? Isso pode te ajudar lá na frente? Pode. Pode te dar um pouquinho mais de conforto na sua velhice. Mas o que vai te enriquecer é o quanto você guarda por mês. E não quanto a sua carteira de investimentos rendeu. Vamos lá. Um dos maiores investidores do mundo, quiçá o maior, Warren Buffett. Esse cara, ele tem um histórico de uma rentabilidade anualizada de 20%. As pessoas começam a investir e acham que vão conseguir uma rentabilidade aí disso no início da carreira. Esse cara tá, sei lá quantos anos no mercado, mais de 50. E as pessoas acham que vão enriquecer investindo dinheiro. Não, o que vai enriquecer é o quanto você guarda com regularidade. Então, muito mais importante, tá? Do que fazer cursos de day trade e tudo mais, é você olhar o seu orçamento. Se você parar para pensar, olha que interessante. Se você guarda R$1.000 por mês, tá certo? E esse mês você conseguiu guardar 1.100, você já teve ali uma rentabilidade dentro do teu próprio orçamento. Então, a gente precisa trabalhar o gastar menos do que se ganha, às vezes até mais do que investir bem a diferença. Tá certo? Não estou falando para menosprezar os investimentos, não, tá, gente? É super importante buscar e tudo mais, mas o que eu estou querendo ressaltar aqui, que se o orçamento não está organizado, não está bonitinho e você enxugou todas as pontas que faziam sentido, não vale a pena a gente focar nos investimentos, buscar a melhor rentabilidade, tá certo? Sendo que aqui você poderia estar rentabilizando mais o seu dinheiro. Bom, empoderar-se é tomar o poder para si. Essa é uma frase que é muito impactante quando a gente pensa na ideia de que nós mulheres temos que nos empoderar, que a gente tem que tomar, né, as rédeas da nossa vida e tudo mais. Mas você tem feito isso? Pensado na velhinha lá da frente? Tem feito esse compromisso? Não dá para ser hoje
uma mulher empoderada, se lá na frente você vai ser uma velhinha desassistida? A gente tem que manter esse poder por todo o tempo, enquanto nós estivermos vivas. E pode ser que a gente vá embora bem velhinho. Eu tô com 2 avós com mais de 90. Então eu tenho um grande risco de passá-las. Eu tenho que estar pensando muito no meu futuro. Ah, Gabriela, mas eu não tenho histórico de longevidade familiar. E se você for a exceção? Não corre esse risco? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que assumir esse compromisso com a gente. A gente tem que pensar nessa velhinha empoderada. Nessa velhinha com o poder da sua vida financeira, sem depender dos outros, sem depender de assistencialismo, sem depender de caridade alheia. Então, para isso, a gente precisa dedicar tempo para o nosso dinheiro. Cuidado. A gente precisa mudar, muitas vezes, a forma como a gente pensa o nosso orçamento. Antes de eu pensar, eu vou guardar o que sobrar, eu vou primeiro me pagar a velhinha lá da frente. Eu vou calcular e separar o que eu preciso investir e vou gastar o que sobrar. Entendem a diferença? Por quê? Se eu acho que vai sobrar dinheiro, muitas vezes não sobra. Despesas aparecem na nossa frente. Mas se eu só tenho X dinheiro para passar o resto do mês e aparece uma despesa nova, eu vou me virar. Eu vou tirar daqui, eu vou deixar de pedir um delivery, eu vou deixar de gastar com alguma coisa para caber no orçamento. E uma outra forma que eu gosto de propor às pessoas é para estimular a guardar essa quantia que a gente vai separar todos os meses. É importante a gente pensar em objetivos, em coisas concretas. Eu vou guardar dinheiro. Para quê? Vou guardar. Vou guardar porque é legal guardar dinheiro, porque eu quero ser uma investidora. Não. Você vai guardar dinheiro para coisas que te darão prazer. Se a gente fala que vai guardar dinheiro para emergência, e essa é a primeira coisa que a maioria dos consultores financeiros, educadores financeiros, youtubers que falam sobre finanças falam que você tem que fazer, o nosso cérebro luta contra isso. Por quê? Não existe emergência boa. A nossa constituição humana, ela foi feita para o prazer. Por que vocês fazem trilha? Porque tem uma endorfina no finalzinho. Por que a gente faz xixi? Porque a gente tem uma relação de alívio, um bem-estar quando a gente termina de fazer o xixi. Nosso corpo está sempre procurando prazer. A gente está fugindo de dor. Aí eu falo para o meu cérebro, olha, vou guardar dinheiro para emergência. 2 coisas acontecem. Ou as pessoas não guardam dinheiro, porque não querem a dor, ou guardam e criam uma pequena emergência. Cata uma guia na esquina, mesmo que inconsciente, mas é uma emergência pequena. Ninguém morreu, mas eu tenho dinheiro, eu guardei dinheiro para emergência, eu estava pedindo para o universo uma emergência? Veio uma emergência. Então, a gente tem que começar a guardar dinheiro para o que der prazer. Vou guardar dinheiro para fazer uma trilha numa cidade X que vai me custar tantos mil reais. Legal. Ótimo. Aconteceu uma emergência, o que você faz? Você se empresta o dinheiro da trilha ou adia aquela trilha. Entende a diferença? É a mesma história do controle e do cuidado que eu falei lá atrás. Mudar algumas palavras começam a mudar o nosso modo de encarar o nosso dinheiro, a cuidar do nosso dinheiro. E aí, para isso, por exemplo, eu vou fazer um projeto financeiro para juntar dinheiro para viajar, tá? Mesmo que você não tenha
ainda a sua reserva de emergência formada, você vai começar a juntar dinheiro para uma viagem. Se acontecer uma emergência, você tem o dinheiro ali, você se empresta. Ou adia a viagem. Tá certo? Mas para isso a gente tem que estipular valores. Porque, eu vou juntar dinheiro para minha aposentadoria. Beleza. Quanto você precisa juntar? Não sei. Eu vou juntar dinheiro para uma viagem. Quanto você precisa? Você precisa de 3, de 13, de 30. Quantos reais você precisa? A gente precisa de metas atingíveis e metas numéricas. Porque senão fica no campo das ideias e isso nunca vai acontecer. Tá certo? Então eu vou planejar a minha primeira viagem. Eu vou planejar uma viagem para Paris, porque é meu sonho viajar e conhecer Paris, ok? Para isso, eu vou analisar quem vai comigo para essa viagem para Paris. Eu vou sozinha, eu vou com meu marido, eu vou com uma amiga, e eu vou bancar para minha amiga, porque minha amiga não tem condição. As pessoas envolvidas no projeto. Eu vou com uma amiga. Quanto que ela está disposta a gastar? Vamos conversar sobre orçamento, né? Para não ter um problema durante a viagem. Quanto que vai custar essa viagem? Porque com as pessoas envolvidas a gente sabe se a gente vai gastar mais, se a gente vai gastar menos. Ok, vai custar X mil reais a viagem para Paris. Quando eu vou para Paris? Eu posso ir para Paris mês que vem? Daqui a 2, 3, 5 anos? Vai depender. Quanto que vai render? Aqui vem a importância da escolha dos bons investimentos. Quanto que vai render por mês esse investimento na aplicação financeira que eu vou destiná-lo? E aí eu vou saber o valor da parcela que vai custar a viagem para Paris. Aí muda, aí volto lá atrás. Ou seja, eu sei que se eu quero viajar para Paris, é uma prioridade para mim, eu preciso guardar, que seja, tá? R$ 500 por mês para minha viagem para Paris. Então, eu recebi o meu salário, eu guardo o dinheiro para Paris e gasto o resto. Só que esse projeto financeiro, eu estou falando de um. A gente pode ter mais de um, a gente deve ter mais de um, né? Tem a aposentadoria, tem a próxima viagem, não necessariamente para Paris, eu tenho a troca do carro, a manutenção do carro. Você vai dizer quais são os seus projetos financeiros de acordo com os seus valores e os seus princípios. Importante deixar claro, se você está endividado, é importante que você elimine as suas dívidas antes de começar a guardar dinheiro. Porque os juros que essa aplicação financeira vai te render é muito menor do que os juros que você está pagando para suas dívidas. Então, é preciso organizar o orçamento, tentar fazer sobrar no orçamento para começar a quitar a dívida. E a partir dali, depois, quando todas estiverem eliminadas, a gente começa a olhar para essas questões, tá certo? Bom, eu acho importante também a gente pensar além. Sair um pouco da nossa caixinha, pensar diferente. Compra e venda de para brechós. Ou seja, utilize roupas que estão no seu armário, que você não usa mais, que estão boas, que você possa vender e fazer dinheiro com elas. Eu estou precisando comprar uma roupa. Deixa eu olhar no brechó se vai estar mais barato, se eu vou encontrar algo que faça sentido, tá? Busque outras fontes de renda. Eu quero empreender, eu sou uma excelente boleira, será que eu posso fazer bolo para fora, me especializar? Eu sei fazer um crochê, sou uma ótima vendedora, eu posso vender outras coisas. O que faz sentido para você? Se a tua renda hoje não está te satisfazendo, pense em outras ferramentas, tá certo? Analise, estude e acompanhe seus investimentos. Porque eu também já atendi muitas mulheres que fizeram investimentos, mas não estão olhando para ele com devido cuidado, não estão fazendo as devidas movimentações, colocam lá e fecham o olho, não esquece daquilo. Não, gente, é importante. É importante você estudar, analisar e buscar as suas opções.
pegue roupas emprestadas com as amigas. Esse aqui é um convite a gente usar a palavra sororidade, que é a união e aliança entre mulheres baseadas na empatia e companheirismo em busca de alcançar objetivos comuns. A intenção é que, se você tem uma amiga, uma colega que está precisando economizar, está enfrentando um momento difícil, empreste uma roupa para ela, se ela tem uma festa bacana para ir, ao invés dela ter que gastar dinheiro para isso. Chame ela para fazer uma caminhada, uma trilha, ao invés de chamar ela para ir no shopping passear, né? Vamos usar esses poderes que a gente tem, né, de se ajudar, da gente gostar de auxiliar o outro, mas a nosso favor, ajudando realmente quem está do lado e não levando para o buraco. Você sabe que a amiga está endividada, vai chamar ela para ir no shopping? Não, chama ela para fazer uma coisa que não vai gastar dinheiro, né? Faça essa sororidade valer. Apoie uma mulher que está do seu lado, qualquer que seja a dor dela, tá certo? Bom, e aqui vem um poema que eu gosto muito e que eu faço questão de estar aqui para a gente se lembrar sempre que a gente é muito mais do que a gente imagina. Nota sobre elas. Ela sabe que tudo que é belo não é visto pelos olhos, e sim pela alma. Detesta padrões, que na verdade não passam de uma tentativa de domesticação. Escolheu ser quem ela é, escolheu assumir os seus medos, ser sincera com seus sentimentos, amar-se em segredo. Escolheu seguir o seu caminho, mesmo que às vezes se sinta um pouco solitária. Ela gosta de parar e contemplar os seus momentos. São lindas paisagens. Ela caminha pela sua própria vida, sem pressa, carregando tudo o que ela quer carregar. E assim ela está aprendendo a viver. Bom, meninas, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu estou aberta a perguntas. E eu queria também deixar claro, aqui estão os meus contatos, que eu conversei com a Adriana e disse que quem marcar uma sessão de planejamento inicial comigo até o final dessa próxima semana, até sexta-feira que vem, vai ter 50% de desconto no valor da sessão, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês quiserem, enfim, marcar essa sessão comigo, vai ter o maior prazer em atendê-los, tá certo? Aberta aí para perguntas, meninas. Fiquem à vontade. Obrigada pelo feedback, Simone. Meninas, eu estou no chat aqui, Solange. Eu que agradeço aí vocês terem me ouvido essa noite. Espero ter contribuído e ajudado a vocês a refletirem mais sobre a vida financeira de vocês. Gabi, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo assunto. A gente já tinha conversado já até antes, né? Um pouquinho assim, eu estou encantada, sabe? Eu estou encantada com a sua abordagem, com cada slide, a forma que você tem de tocar o assunto assim de forma tão leve. Eu estou encantada, realmente. Muito obrigada. Essa diferença que você falou do cuidado, do controle, eu vou levar isso aí para sempre, assim, porque eu sou muito focada na palavra controle. E isso acho que amarra demais a gente, né? Engessa demais, não sei. Eu achei isso genial. Ai, que bom. Eu fico muito feliz em dizer isso, porque
são pequenos detalhes, né, que eu acredito que fazem a diferença. A gente pensa só a reação ao controle. Reação ao controle, às vezes, é a rebeldia, de tão pesado que ele é. Ah, vou controlar meu filho adolescente. Você não arruma um problema? Agora você fala, eu vou cuidar do meu filho. Qual é a reação ao cuidado? Normalmente é o amor. Então, é muito complexo, porque, querendo ou não, as finanças pessoais, elas derivam das finanças empresariais, né? Que veio primeiro, a gestão financeira, né? Então, ela traz algumas questões que para o ser humano, para o dia a dia, para a parte prática, não necessariamente funciona, né? Então, a gente precisa achar esses caminhos aí para chegar ao que for mais leve, que faz mais sentido para as pessoas. A Judite levantou a mão, é isso mesmo? Como é que a gente faz para ela falar? Isso, pode abrir o microfone aí, Judite, pode falar. Você consegue abrir? Abri. Ótimo. Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bem, e você? Na reflexão que você colocou aí, por onde nós temos que começar para sair cortando as nossas despesas para chegar num número. Lógico que cada uma vai cortar dentro das necessidades, né? Isso. O que eu posso cortar pode ser que a nossa outra colega não corte a mesma coisa. Por onde eu devo começar a cortar o supérfluo para conseguir guardar alguma coisa? Vamos lá, excelente pergunta, Judite. Primeiro, a gente não vai cortar nada, tá? A Gabriela é doida, né? Ela manda cuidar e manda não cortar. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma análise para onde o seu dinheiro está indo. Então, é listar, colocar no papel, numa planilha, todos os seus gastos do mês. Então, é muito fácil a gente listar aquelas contas que a gente sabe a data de vencimento. Água, luz, telefone, cartão de crédito, blá, 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 blá. Só que a gente esquece de listar os gastos que a gente tem no dia a dia, que são o supermercado, a padaria, a farmácia, uma blusa que eu compro para mim durante a semana, um presente que eu dou, a manutenção de casa que queimou o chuveiro. Ah, hoje eu precisei comprar uma caixa para guardar os brinquedos da minha filha. Essas coisinhas, a gente tem que listá-las. E a partir daí, a gente vai ver o que faz sentido ou não. Porque até agora, a gente está vivendo um momento de inflação muito alta, está tudo muito caro. Poxa, eu não vou conseguir reduzir o mercado, por exemplo. Mas será que eu consigo, dentro da minha lista de mercado, reduzir uma coisa ou outra que eu venho comprando que não faz tanto sentido para minha família? Ah, não, eu já descobri que eu almoço fora no self-service todos os dias. Será que eu consigo uma coisa mais barata? Será que se eu levar a comida de casa, eu não vou conseguir economizar nisso? Ok. Ah, não, mas eu estou descobrindo que eu, sei lá, peço um delivery 2 vezes na semana. Será que eu posso pedir uma vez a cada 15 dias? São esses pequenos detalhes que a gente vai fazer. Então, primeiro mês, a gente vai anotar tudo que a gente gasta. E aí você vai criando as suas categorias. No segundo mês, você vai planejar o seu mês. Você vai entender, poxa, mês passado eu gastei tanto com alimentação fora de casa. Vou imaginar, eu gastei R$1.000 com alimentação fora de casa. Esse mês eu vou gastar 500. Como que eu vou fazer isso acontecer? Aí é com você, com a sua família, com o que faz sentido para você. Ah, então eu só posso comer fora com a família 2 vezes no mês, porque cada ida dá em média R$250. Beleza. Antes eu estava indo uma vez por final de semana. Deu para entender mais ou menos? Então, o primeiro mês eu vou anotar tudo. O segundo mês eu vou estipular os meus limites, tá? E lembre-se, o cartão de crédito, ele pode ser um problema. Por quê? Se você está fazendo compras, todas as suas compras no cartão, você tem que listar essas compras com cartão de crédito também. Por quê? Às vezes a gente usa o cartão de crédito e tem uma situação muito, muito, muito importante que é colocada na psicologia econômica, que se chama dor do pagamento.
O cartão de crédito, a gente usa ele, a gente não sente o dinheiro saindo da nossa conta e indo para a conta do comerciante. Ele vai para a conta do comerciante dali a 30, 45 dias, dependendo do dia que eu passar ali, o cartão. Então, eu só tomo susto uma vez no mês quando eu olho a fatura, não é isso? Então, eu tenho que estipular os limites. Quanto que eu posso gastar com farmácia esse mês? Esse mês eu posso gastar X reais. A farmácia não dá para reduzir, Gabriela, porque tem os remédios, certo e tal. Ok. O que eu posso reduzir? A partir dessa listagem que você vai fazer. Mas aí, lembre-se de listar o que é pago também no cartão de crédito. Então, por exemplo, delivery. Delivery hoje em dia é uma beleza, né? Porque você você pede no aplicativo, chega na porta da sua casa e você nem tirou o cartão do bolso. Só que se você não anotar o quanto você gastou, você não sente essa dor do pagamento que eu estava falando lá atrás. Você só toma aquele susto com a fatura. Entendeu? Então, é importante essa listagem detalhada. E aí também tem que se analisar essas contas que a gente tem todo mês, se a gente consegue enxugar. O plano de telefonia e internet. Poxa, quanto tempo que eu já revisei? Será que eu não consigo reduzir ele um pouquinho? Tá usando a TV a cabo? Vamos cancelar a TV a cabo? Não sei. Porque às vezes o pessoal só está assistindo Netflix. Ver se faz sentido cancelar ou não. A conta de luz. Poxa, a conta de luz está alta. Será que se eu mudar algumas lâmpadas de casa eu consigo reduzir? Estou indo para academia, estou pagando academia. Estou indo para academia mesmo fazendo valer? Não estou, vou cancelar. Deu para entender? Deu para dar uma luz? Deu para entender. Uma experiência minha, eu faço assim com cartão de crédito. Eu estipulo todo mês um valor X. 2.000. Quando chegou 2.000, eu pego o cartão de crédito e desconto. Não faço uso. Exatamente para mim limitar a despesa. Bom, Ótimo. chegou no limite, então não preciso mais gastar nele. É assim que eu faço no cartão de crédito. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entender se o que está sendo gasto dentro do cartão, se de repente você não pode reduzir esses 2.000. Ok, entendi. Entendeu? Muito obrigada. Imagina. Perguntas, meninas, vamos aproveitar que a Gabriela está disponível para a gente. Rose, eu fico muito feliz, viu, de ter trazido essas reflexões para vocês. Simone, pode abrir o microfone, Simone. Já abri. Eu queria fazer uma pergunta, mas é um pouquinho mais ampla. Você acha que na atual conjuntura de juros, a renda fixa para a gente que está começando é melhor do que a renda variável? Sem sombra de dúvida, Simone. O que acontece? Vamos lá. Quando eu falo para vocês, quando eu falei lá atrás que, na verdade, vocês não deveriam fazer uma reserva de emergência, né? E sim pensar nos projetos, esses projetos que vocês vão começar a guardar dinheiro para isso, é muito, muito, muito importante que antes de vocês diversificarem o capital de vocês diversificarem os investimentos de vocês tenham uma boa reserva em renda fixa, tá? Normalmente, a gente orienta que você tenha de 6 a 36 vezes o valor das suas despesas mensais em renda fixa antes de você começar a pensar em renda variável. Poxa, Gabriela, mais de 6 a 36 vezes. Por que uma diferença tão grande? Vamos lá. Imagine que você é uma jovem profissional, você é uma servidora pública, que tem uma estabilidade e tudo mais. Você não precisa de 36 vezes o seu capital em renda fixa antes de começar a diversificar. Você pode ter 6 meses ali das suas despesas, para que, caso aconteça alguma coisa que faça necessário, você consiga se reestruturar sem mexer na renda variável, que em algum momento pode estar no momento de baixa, tá? Agora, você é uma profissional muito gabaritada,
seletista, você é uma executiva de uma empresa e que você sabe que se você for mandado embora hoje, você vai levar um tempo até se recolocar no mercado de trabalho. Nesse caso, eu oriento que você tenha... já estou com mais idade, já estou com mais de 50, Gabriela, me recolocar agora, eu sei que é difícil. Aí eu te oriento a ter 36 vezes as suas despesas em renda fixa antes de pensar em renda variável. Por quê? Se você for mandado embora e você precisar pagar suas contas nos próximos meses e você tiver tudo em renda variável e tiver um momento, por exemplo, lá atrás, no meio da pandemia, quando caiu o mercado aí 20%, você vai tomar 2 prejuízos, entendeu? Da perda do emprego e também por ter que resgatar e realizar o prejuízo da renda variável. Então, agora no Brasil, que a gente está vivendo um momento que a taxa de juros está subindo muito, né? Tudo bem que a inflação também está muito alta. Eu recomendo que, não só agora no Brasil, mas sempre, você vai começar os seus investimentos pela renda fixa, por fundos atrelados ao CDI, CDBs, você vai buscar o Tesouro Selic, mas tudo de baixo risco e com alta liquidez. Ah, tá, completei, ou esses 6 ou 36 vezes ali, de acordo com o que você julgar em termos de colocação de trabalho, né? Aí você começa a diversificar e pensar na renda variável. Respondi a sua pergunta, Simone? Entendi. Excelente, obrigada. Imagina. Boa noite. Boa noite. A Mayara deixou uma pergunta aí no chat sobre o atendimento. Você consegue ver? Consigo falar um pouco sobre esse primeiro atendimento que você faz. Bacana, Mayara. Então, esse primeiro atendimento, a gente dá o nome de sessão de planejamento inicial. Eu sento com a pessoa, analiso a situação financeira dela e te ajudo a traçar esse horizonte, né? A pensar em quais as opções você tem e o que você precisa fazer para atingir os seus objetivos financeiros, e eu te ajudo a clarear um pouco esses objetivos também. Caso você esteja endividado ou precise de ajuda, eu posso, depois dessa primeira sessão, te fazer uma proposta de auxílio e acompanhamento, tá? Mas esse inicial, normalmente eu ajudo a dar essa clareada. Poxa, eu quero ir para lá, o que eu preciso fazer antes? Se você está endividada, a gente vai fazer um levantamento inicial, né? E eu consigo ter mais ou menos um horizonte, olha, é necessário isso, te dou alguns direcionamentos também, mas normalmente a pessoa sempre sai com alguns direcionamentos dessa sessão inicial, tá certo? E ela dura em média 1 hora e meia, tá? E é uma sessão comigo para esse direcionamento inicial de um planejamento. A gente pode, inclusive, analisar investimento se for o caso. Gabi, você fala aí como é que tá seu tempo, tá? Se tá acabando, se a gente estreia. Eu ainda consigo até umas 9, tá tranquilo aqui para mim. E, gente, vamos lá. Quando a gente fala de finanças pessoais, às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Ai, mas a minha pergunta é boba. Ah, eu vou me expor. Não precisa ter essa vergonha. Eu acho que às vezes a sua pergunta pode ser a de outra pessoa que está com mais vergonha do que você de perguntar, tá? E a gente tem que perder um pouquinho, ser um pouquinho mais cara de pau, sabe? Para atingir os nossos objetivos às vezes. Então, eu realmente estou aqui à disposição. Não fique constrangido em perguntar, que terei o maior prazer em responder. Mais alguém? Mais alguma mãozinha ou no chat? Deixa eu ver aqui. Se não tiver, eu vou encerrar, meninas. Bom, aqui eu acho que está compartilhado até o meu e-mail agora aqui, não é isso? Tá o meu e-mail aqui Tá. compartilhado na tela. Eu também mandei lá no grupo o seu telefone e o seu perfil lá do Instagram. Mandei para as meninas nos grupos, tá? Já coloquei também, caso Ótimo, alguém queira, e tá aqui na tela também. ótimo. Então, se tiver dúvida, gente, me mandem mensagem, tá?
Ah, você vai passar o valor desse atendimento no grupo. Sim, ó, o valor dessa primeira sessão é R$ 197 para vocês, está com 50% de desconto, tá certo? Então, já passei o valor aqui e espero realmente poder ajudá-las. E se alguém quiser esse atendimento, vai ser um prazer mesmo atendê-las. Tá certo? Tem alguém digitando no chat, só ver se é mais uma pergunta. Desculpa, pode falar, Gabi. Imagina. Esse telefone é importante falar que é da minha assistente, tá? Não é direto comigo. Mas tem meu e-mail, se precisar falar direto comigo, porque como eu sempre entro em atendimentos durante o dia, ela responde mais rápido que eu para agendamento, esse tipo de situação. Tem alguém digitando aqui no chat, deixa eu ver se é só mais uma pergunta, senão a gente encerra. Ah, quero agradecer. Que ótimo. Obrigada, meninas. Então, obrigada, Gabriela. Foi riquíssimo esse bate-papo aqui. Já externei meus agradecimentos, mas reforço novamente. Eu sou apaixonada pelo assunto e trazer assim, alguém com a qualificação igual a sua, eu fico realmente encantada e agradecida mesmo, porque eu sei que esses insights, às vezes, é o que vira a chavinha de alguém ali que estava precisando, né? Ouvir uma frase, uma palavra, às vezes, para fazer uma mudança muito significativa na vida, né? Como a gente estava conversando ontem, querendo ou não, o dinheiro permeia todas as áreas da nossa vida. A gente, querendo ou não querendo, ele vai estar ali, né? Mesmo que você não escancare as suas contas, enfim, ele vai estar em algum cantinho da sua vida ali influenciando. Então, o assunto é muito importante. E eu te agradeço. E as meninas também aí pela participação, vai ficar gravado. Quando a gente conseguir subir lá para o canal, eu vou passar para a Gabi também. Se vocês quiserem compartilhar também ou rever para relembrar aí alguns conceitos, alguns insights que a Gabi passou para a gente, tá bom? Ai, menina, E muito obrigada. imagina, eu que agradeço. Eu peço desculpas pelo cansaço. Eu confesso que eu estou um pouquinho cansada hoje. Enfim, 2 filhas pequenas, vocês sabem como é. Mas foi um prazer. Eu fico à disposição. Estão perguntando de qual o Insta de vocês. Eu tenho 2, na verdade. O da Librata, que é o @Librata, Libratta, tá? Que é a minha empresa. E eu tenho o meu também, @Gabriela Librata. Eu confesso que no meu eu sou um pouco mais relapso, assim, mas o da Librata está sempre alimentado com dicas, a gente faz lives lá também, então fica aí para vocês. Deixa eu até escrever ele aqui, vai ficar mais fácil. Isso, escreve aí, que eu já estou procurando aqui para passar. Esse é o da Librata, da empresa, que está sempre alimentado e bastante movimentado. E esse é o meu, que eu não uso muito, mas, enfim, quiser mandar mensagem, eu fico à disposição, tá? Também pode mandar por lá, tá certo? E muito obrigada pelo convite. Depois, se vocês quiserem, vamos marcar uma sessão para falar sobre investimento, a gente faz. Se quiser falar outro específico sobre eliminação de dívidas, com o maior prazer. Eita, já quero. À disposição mesmo, viu? Já quero. Obrigada, obrigada. Imagina. Obrigada. Vou encerrar a gravação então, meninas. Muito obrigada. Boa noite. Um grande abraço para todas. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Vocês, boa noite.